precisa dizer para o Excel, deixa eu tirar novamente daqui, eu preciso dizer para o Excel o seguinte: Excel, quando eu clicar aqui na minha caixa de combinação, o que eu quero? Eu quero que esta informação, que vai ser esta mesma informação, ela venha para cá. E como que a gente vai fazer isso? Então, como eu falei, eu já deixei o código escrito, tá? Mas eu vou deixar ele na descrição. Se vocês quiserem, vocês podem copiar, mas como eu falei, vocês vão precisar adaptá-lo, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: eu consigo acessar o meu código de 3 maneiras. Ou pelo meu atalho, né, o Alt F11, ou eu posso utilizar por essa opção, por exemplo, Visual Basic, ou pela opção, né, macro aqui, ou eu posso vir aqui pela opção exibir, venho aqui em macros e venho aqui em exibir. Por que exibir? Porque eu já montei a minha macro, eu já escrevi, mas se eu não tivesse escrito ela, como eu falei, eu viria aqui, por exemplo, no Alt F11, ele vai abrir, né, essa tela para mim, com toda essa estrutura, com toda essa área, que a gente pode chamar da, né, área onde a gente vai escrever o código aqui, com a área dos módulos, com a área da estrutura, da especificação. Depois eu vou criar um vídeo para a gente falar mais detalhadamente sobre toda essa estrutura, mas hoje eu não queria realmente me aprofundar nisso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui novamente, como eu falei, então a gente vai vir por aqui, vai vir em exibir, ok? E dentro do exibir a gente vai escolher essa opção que eu já gravei, então ela com este nome aqui, escolher nome tabela dinâmica, ok? Então essa vai ser uma das opções. E aí como que vocês vão fazer para copiar e colar o código? Vocês vão fechar aqui. Quando vocês forem fazer, vocês podem utilizar o Alt F11 e aí vocês vão fazer o seguinte: vocês abram, expandam um pouquinho aqui, você pode vir aqui, ó, inserir e vem aqui inserir módulo. E aí você vai pegar aquele código e você vai copiar e colar exatamente aquele código para essa área e vai fazer os ajustes, ok? Então, vocês, no caso de vocês, é dessa maneira que vocês vão fazer. Vão pegar toda aquela linha de código que eu vou deixar na descrição escrito código e vocês vão colar aqui, Alt F11, vão vir aqui inserir módulo e vão colar essa informação aqui, ok? No meu caso, como ela já está feita, eu vou simplesmente vir aqui, vou vir em exibir e vou escolher essa opção aqui e vou editar só para eu poder mostrar para vocês aqui como que ele está escrito. Então, vamos lá. Essas duas primeiras funções, como eu falei, a gente não vai se aprofundar nisso, mas essa primeira função aqui, ela faz com que ao você processar e rodar o VBA, o código, a macro, enfim, ele não fique se movimentando, ou seja, você não vai perceber, você vai clicar num botão e ele simplesmente vai executar sem fazer nenhum movimento de tela. Essa segunda opção aqui, a segunda linha, ele não vai aparecer, por exemplo, aqueles pop-ups para você clicar em OK, não, em confirmar, em cancelar, com esta segunda linha. E então a gente vai entender a partir daqui para baixo. Então vamos lá. O que este código aqui ele faz? Então quando eu olhando aqui para essa primeira linha aqui, essa primeira linha diz o seguinte: vá até a minha planilha, que é Sheets em inglês. Até qual planilha? Vai até minha planilha Tabs Aula, que é essa daqui, e esteja posicionado nela. Depois que você estiver posicionado nela, você vai para o range, o 4, que na verdade o 4 aqui, ele é a área da tabela dinâmica. Ele diz o seguinte: vai para esta célula, range U4.value, porque a gente vai registrar um valor aqui na sequência, e esse valor que vai ser registrado, ele tem que ser igual ao que está no range W2, que é esta informação aqui, o Itaú.value, ou seja, está dizendo para o código, quando eu clicar, para executar esta macro, você vai fazer o seguinte: você vai até a planilha Tabs Aula. Quando você chegar nessa planilha, você vai até a célula U4,
range.value, você vai registrar um valor que seja igual ao valor que está na célula W2. Então, range, que é célula, W2.value, que é o registro de um valor. Na sequência, depois que você fizer isso, eu quero que você retorne para a planilha Graph. Depois de você executar isso, eu quero que você retorne para a planilha. Por quê? Porque se eu quiser utilizar e registrar um outro valor, eu vou fazer isso. Por quê? Porque o meu gráfico vai estar na planilha Graph aqui, ok? E, por final, depois que você estiver na minha planilha Graph, eu quero que você se posicione na célula D1. Então, é isso que ele vai fazer. Então, a gente poderia escrever ele novamente, mas eu prefiro deixar ele aqui e explicar ele para vocês da maneira que ele está montado, porque, como eu falei, depois vai ser só copiar e colar, tá bom? Uma vez feito isso, ok? Você vai, como eu falei, da maneira de vocês vão copiar essa informação, vão lá no Alt F11, vão abrir, inserir o módulo e vão colar dentro desse módulo, vão salvar, porque ele já vai nomear, né? Você vai salvar e você vai fechar aqui da maneira que eu estou fechando, simplesmente, né? Desta maneira. Então, como a gente já fez a nossa macro, e agora para finalizar, aliás, quase finalizar o nosso processo, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito em cima da nossa caixa de combinação, a gente vai clicar em atribuir macro. Por quê? Porque a gente montou uma macro e a gente quer atribuir essa macro a este botão. Ou seja, quando eu fizer uma escolha aqui, eu quero que essa escolha execute esta macro, que vai fazer aquilo que eu mostrei. Ele vai até a planilha Tabs Aula e vai preencher como filtro da tabela dinâmica a informação Itaú que está lá na segunda linha. Só que eu preciso escolher qual que eu quero que execute. Então escolher nome tabela dinâmica foi o nome que eu dei. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Clico em OK. Ok?